E aí, pessoal, hoje vamos falar sobre um filósofo altamente controvertido. Para alguns, o cara é Deus. Para outros, o cara é o próprio Satanás. Qual será que é a visão mais adequada com a realidade? Quem será que é esse tal Karl Marx? É o que veremos aí na aula de hoje. Bem, Karl Marx é um pensador do século XIX e ele é um sujeito que vive em uma sociedade que está em transformação. Há um fenômeno que ocorre há um tempo antes, mais especificamente ali pelo século XVIII, que muda completamente as relações de trabalho. Esse fenômeno é o que chamamos de Revolução Industrial. A partir de então, os trabalhadores passam a trabalhar em fábricas, e a produção aumenta em escala e o lucro também aumenta. E cria-se novas modalidades de trabalho que não eram conhecidas na antiguidade. E Karl Marx é um crítico desse sistema. Ok? Então aí ele cria uma teoria crítica do capitalismo, que, se você não sabe, é um conceito inclusive criado pelo próprio Karl Marx. Sim, sistema capitalista. Ninguém falou isso antes dele. Não que não existisse o capitalismo, mas ele é o cara que conceituou a ideia. Então, se não fosse Karl Marx, você nem saberia o que é capitalismo. Talvez chamasse isso daí de, sei lá, profit, mas não capitalismo. Esse é o conceito que o Karl Marx cria. E ele é um cara que se insere numa perspectiva filosófica chamada filosofia da história. Para ele, a história caminha para um fim. E ele vai traçar quais são essas etapas da história que vai levar para o seu fim. Para Karl Marx, o primeiro modelo de produção organizado que surge é o feudalismo. Após o feudalismo, há uma evolução, desenvolve o capitalismo e tal. E para ele, o capitalismo é problemático. Problemático por quê? Porque o capitalismo acaba promovendo uma opressão dos trabalhadores em prol do lucro do dono dos meios de produção, o burguês safado. É o cara que emprega a pessoa, que é o proletário, é o cara que faz mover a empresa. No início desse modo de produção industrial capitalista, havia uma exploração absurda. As jornadas de trabalho eram imensas, o salário era muito pequeno, não havia seguridade social. Se você ficasse doente, por exemplo, o cara não tinha nenhum compromisso com você. E, enfim, as condições eram muito difíceis. Crianças trabalhavam sem regulamentação nenhuma. Karl Marx é um camarada que lutou pelo bem-estar do proletário. No caso, quase todos nós aqui somos proletários. Nós falamos da camada de baixa da sociedade. E ele está definindo essa categoria. Só que ele é um homem do século XIX. E temos que entender, temos que ler esse intelectual considerando esse aspecto. É o século das revoluções. Está pululando guerras para tudo que é lado ali na Europa e tal. Revolução Francesa tinha acontecido há pouco tempo e que foi desdobrando em uma série de outros conflitos. Karl Marx tinha uma solução para esse problema. E a solução dele é um tanto inadequada se a gente considerar a partir da perspectiva do século XXI, século atual. Ele propõe uma revolução armada. É isso que ele faz no Manifesto Comunista. Ele fala, trabalhadores do mundo, univos. Quando ele está dizendo isso, ele está falando nada mais, nada menos que você, mero proletário, você deve se juntar a um movimento maior, reivindicar os seus direitos e tomar os meios de produção para si. Mas ele é um cara do século XIX, é claro.
Não é legal você fazer isso hoje em dia, amiguinhos. Não façam isso em casa. Bom, então o Karl Marx defendia que rolasse uma espécie de golpe do pobre sobre o rico e criasse um novo modelo de sociedade que ele chama de socialismo, que seria a transição para um outro sistema, que seria o tal do comunismo, que seria, enfim, o céu na terra. Nesse período de transição, haveria um regime, né, de características ditatoriais. Isso é um problema. Obviamente, você não tem liberdade. E é isso que aconteceu quando o socialismo foi implantado no mundo. Na União Soviética, em Cuba. Você tolheu a liberdade das pessoas. E havia, sim, alguns outros aspectos que são autoritários na teoria dele, né? Como, por exemplo, a crítica que ele faz à religião. A religião é um instrumento de coerção social. O diagnóstico que ele faz é muito preciso, é muito adequado. Veja bem, o que a gente vê no Brasil, por exemplo, tem um monte de pastor, padre mesmo, que mobiliza as pessoas a partir da fé. E os caras têm para oferecer uma coisa que a pessoa comum não tem. Eles oferecem a salvação, o paraíso, o céu. E eles misturam isso com questões mundanas, políticas. E você vai e embarca na do cara. Aí dali a pouco o cara tá lá, no escândalo de corrupção. O cara roubou não sei tanto, o cara vai pra cadeia, o cara sofreu impeachment. Isso tudo em nome de Deus. Então fiquem muito espertos quando os caras misturam Deus e política no mesmo canto. Marx estava certo. Só que o Marx, ele é tão radical que ele fala, cara, na minha sociedade não pode ter religião mais. Ele proíbe. Isso é legal? Não, não é legal. Vai contra os princípios do liberalismo, né? Vai contra as liberdades individuais. Mas enfim, o diagnóstico ele faz sentido. Por que não achar uma tábua no meio, né? Bom, uma outra característica que ele critica é a tal da mais-valia, né, que tem a ver com questões que a gente já falou anteriormente, em que o trabalhador, né, ele está lá ralando, suando na fábrica e ele não consegue ter o mínimo nem para comprar o produto que ele produz. Então, contra essa superexploração, contra essa pauperização do trabalho, ele cria, né, um movimento em prol dos trabalhadores que reivindicava, né, organizações de sindicatos, que reivindicava que fossem estabelecidas regras que regulamentassem o trabalho e oferecessem condições melhores para os trabalhadores. Bom, acho que essas são as questões aí principais que eu tenho que tratar na aula de hoje e conversamos mais na aula no Zap. Deixa eu ir nessa. Tchau!